Acabamos de presenciar o anúncio de algo que nunca foi alcançado. A paz no Oriente Médio, 3.000 anos de história, guerras e promessas quebradas, nos trouxeram até este momento. No entanto, Gaza continua em ruínas e o Hamas segue no poder. Normalmente, diante desse cenário, eu seria cético com qualquer plano. Mas o que este acordo nos apresenta parece ser muito mais do que um tratado convencional. Este plano envolve algo que vai além de Gaza. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Embora Gaza seja um território pequeno, sua importância está precisamente em sua localização estratégica, o cruzamento de antigas rotas comerciais. Desde a época do Antigo Egito, controlar Gaza significava controlar o comércio regional. Hoje, controlar Gaza pode significar muito mais do que isso. Durante anos, brincou-se em Israel dizendo que Deus lhes deu a terra prometida, mas em um lugar onde não há petróleo. Isso, no entanto, mudou radicalmente com as descobertas mais recentes. Mas há algo que não dizem. Quando Trump e Netanyahu assinaram o tratado, as empresas Chevron e NewMed Energy já avançavam na expansão submarina do campo Leviatã, localizado a apenas 130 quilômetros a oeste de Haifa, para transformá-lo no novo motor energético do Mediterrâneo. Coincidência? Ou parte de um acordo estratégico desenhado para que Israel se torne o novo fornecedor de energia do planeta? Diante da costa israelense, no mar Mediterrâneo, encontram-se os campos de gás natural Tamar e Leviatã. Este último é um dos maiores depósitos de gás natural descobertos nas últimas décadas. O nome Leviatã tem um forte simbolismo bíblico, pois em Isaías 27, ele é mencionado como uma força maligna que será julgada por Deus, uma criatura marinha monstruosa. Hoje, o Leviatã é o monstro sob o mar que pode mudar a economia e o destino de Israel. Jó 41, de 18 a 21. Com seus espirros acende fogo, e seus olhos são como as pálpebras da aurora. Da sua boca saem tochas de fogo, centelhas saltam dela. Das suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente. Seu sopro acende os carvões, e de sua boca sai chama. As reservas de gás escondidas sob o mar concedem ao país um poder estratégico e econômico imenso. Silencioso e subterrâneo, esse recurso transforma a região, elevando Israel a um papel de influência, poder e força, lembrando que até o invisível pode ser tão formidável quanto o mítico Leviatã. Talvez seu nome não seja coincidência. O campo de gás Tamar, descoberto primeiro, tem capacidade para abastecer Israel por 20 a 30 anos. Mas ambos os depósitos, Tamar e Leviatã, estão longe da costa, por isso foram construídas enormes plataformas de produção em águas mais rasas, conectadas por tubulações ao campo. Esses elementos foram fabricados nos Estados Unidos e transportados para serem montados perto de Gaza e Israel. No entanto, a proximidade de uma zona conflituosa como Gaza representa enormes riscos. Em 2023, por exemplo, quando começou um novo conflito, a produção nessas plataformas teve de ser interrompida para evitar danos. A plataforma Tamar, uma colossal estrutura que pesa 35.000 toneladas e mede mais de 70 metros de altura, foi inaugurada em 2013. A plataforma Leviatã, ainda maior, pesa mais de 40.000 toneladas. Essas estruturas representam as chamadas torres de poder que emergem do mar. A quantidade de gás liberado não é apenas suficiente para suprir as necessidades domésticas de Israel, mas também para exportação. Israel já exporta gás para países vizinhos como Jordânia e Egito. A partir do Egito, esse gás é liquefeito e enviado para a Europa. O campo contém cerca de 22 trilhões de pés cúbicos de gás natural, suficiente para abastecer Israel por mais de 40 anos, e é administrado conjuntamente por grandes empresas internacionais como Chevron, NewMed Energy e Ratio Energies. Esse recurso transforma Israel em uma potência energética regional, com contratos históricos como o assinado em agosto de 2025 com o Egito por 35 bilhões de dólares. O país já cobre mais de 90% de seu consumo elétrico com gás natural, o que impulsionou sua estabilidade econômica e política. Atualmente, Israel se tornou um fornecedor energético estratégico para a Europa, muito necessitada após a redução do gás russo. Mas, o desenvolvimento energético israelense não para por aí. Há um projeto muito mais ambicioso em andamento.
a criação de um corredor econômico marítimo e terrestre que conectará a Índia, a Arábia Saudita, Israel e a Europa. Esse corredor, conhecido como o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, foi aprovado em setembro de 2023 pela União Europeia e por potências relevantes. Esse novo corredor se apresenta como uma alternativa à rota tradicional que passava por Bab el-Mandeb, uma zona instável no mar junto ao Iêmen, e depois pelo Canal de Suez. O primeiro-ministro Netanyahu, na ONU, declarou que esse projeto mudará para sempre a face do Oriente Médio. Para que esse ambicioso projeto funcione, é essencial a cooperação da Arábia Saudita, Jordânia e Israel. A Arábia Saudita esteve muito próxima de se unir aos Acordos de Abraão em setembro de 2023 para torná-lo possível. No entanto, há nações que não desejam essa mudança. O Irã, por exemplo, vê isso como uma ameaça ao seu poder regional. Para a China, essa iniciativa rivaliza com seu próprio plano da Rota da Seda, que atravessa diversos países eurasiáticos. De fato, a guerra entre Rússia e Ucrânia gerou limitações no comércio terrestre proposto pela China, já que a Bielorrússia se tornou aliada da Rússia. Uma guerra recente com Hamas foi seguida por tensões com o Irã, que está em situação delicada com seus planos nucleares. Israel e os Estados Unidos realizaram ações para impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares, algo que foi fundamental para que esse plano de paz de 2025 pudesse ser anunciado. Em junho de 2025, após uma série de negociações nucleares fracassadas, Israel lançou uma ofensiva massiva de mísseis contra o Irã, atacando mais de 100 alvos, incluindo locais nucleares estratégicos como Natanz, Isfahan e Parshin. Essa operação enfraqueceu significativamente as capacidades de defesa aérea e de produção de mísseis do Irã. Posteriormente, em 21 de junho, os Estados Unidos intervieram diretamente com a Operação Martelo da Meia-Noite, utilizando bombardeiros B-2 e mísseis Tomahawk para destruir as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. Essas ações foram vistas como uma tentativa de os Estados Unidos de conter o avanço nuclear iraniano e evitar um conflito regional mais amplo. Revisando a linha do tempo, em 2022, começou a invasão russa da Ucrânia, seguida em 2023 pelo anúncio do corredor Índia-Oriente Médio-Europa. Depois, a esperada adesão da Arábia Saudita aos Acordos de Abraão para apoiar o corredor, seguida pelo ataque repentino do Hamas a Israel, que paralisou o processo. Mais tarde começou a guerra entre Israel e Irã, ocasião em que os Estados Unidos e seus aliados atacaram instalações nucleares iranianas. Finalmente, em outubro de 2025, o Hamas libertou todos os reféns vivos e Trump anunciou a reativação do plano do corredor econômico. E então surge outra pergunta: é coincidência que esse auge energético de Israel ocorra em um tempo de grandes conflitos mundiais? Jesus disse em Mateus 24:6: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. No entanto, nem tudo é prosperidade. Mesmo assim, o avanço energético de Israel enfrenta desafios. Em 2025, ataques entre Irã e Israel provocaram o fechamento temporário da produção de Leviatã e outros campos, afetando a economia regional. Ainda assim, esse depósito abriu novas portas diplomáticas, particularmente com Egito e Jordânia, fortalecendo relações entre países que um dia foram rivais. E em julho do mesmo ano, um relatório da ONU denunciou que as concessões energéticas israelenses invadiam águas palestinas, classificando a expansão do gás como uma economia de ocupação. Segundo o relatório, empresas como Chevron e BP teriam recebido permissões para explorar áreas anexadas durante o conflito de Gaza. Isso gerou críticas internacionais e protestos em universidades dos Estados Unidos. No entanto, a chave para o sucesso é que haja paz em Gaza. Sem paz em Gaza, todo esse plano carece de sentido, e Gaza continuará sendo um monte de escombros e violência. Por isso foram apresentados planos muito ambiciosos para sua reconstrução, com um custo estimado superior a 53 bilhões de dólares. Mas para reconstruir, é imprescindível que o Hamas seja removido do poder e desarmado, algo que até agora não aconteceu voluntariamente. Trump advertiu severamente que se o Hamas não se desarmar voluntariamente, Israel o desarmará à força.
ação que pode ser muito custosa em vidas. Gaza continua sendo o grande desafio. O gás Leviatã está a poucos quilômetros de suas costas, mas até que não exista paz, nenhum porto será seguro. A devastação atual e a resistência do Hamas complicam a estabilidade necessária para aproveitar plenamente esses recursos, já que qualquer míssil sobre essas bases de gás poderia ser desastroso. O plano de reconstrução de Gaza, estimado em mais de 53 bilhões de dólares, requer uma verdadeira paz e desarmamento, condições ainda por alcançar. Os países envolvidos no acordo de paz têm um PIB combinado de 47 trilhões de dólares e não permitirão que um pequeno território como Gaza destrua essa ambição de paz e progresso. A reconstrução e a paz exigem uma vontade real e firme para alcançar um futuro diferente. Este plano já mostra resultados, por exemplo, com a redução por parte da Índia de suas compras de petróleo da Rússia, um movimento que Trump destacou como essencial para enfraquecer a influência russa e chinesa na região. Abre-se, assim, uma nova etapa na geopolítica mundial, onde energia, comércio e diplomacia se entrelaçam. Mas a pergunta que fica é profunda. Estamos diante de uma verdadeira paz, como a mencionada pelo profeta Jeremias, onde se diz: paz, paz, quando não há paz? Ou é esta apenas uma falsa paz da qual falava Ezequiel? São tempos extraordinários, tempos que requerem plena atenção. Jeremias 6:14. E curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. De uma perspectiva profética, análises cristãs têm relacionado a descoberta do Leviatã e a riqueza energética com antigas profecias. Em Ezequiel 38, menciona-se uma coalizão de nações Gog e Magog que atacarão Israel nos últimos dias para tomar suas riquezas. Alguns estudiosos interpretam que os recursos energéticos poderiam ser esse butim cobiçado, provocando tensões com países como Rússia, Irã e Turquia, ainda que seja apenas uma teoria, mas com muito sentido. Israel, mais do que um centro espiritual, é hoje um eixo energético moderno, cujo poder econômico e tecnológico está em crescimento. Operado por grandes multinacionais como a Chevron, o Leviatã contribui anualmente com bilhões de metros cúbicos de gás para a economia israelense, misturando poder diplomático com riqueza tangível. Entretanto, essa prosperidade traz uma pergunta profunda. É este um tempo de bênção ou o início de um conflito maior, espiritual e político? Em Gênesis 12:3 está escrito: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Trump foi claro em 2025: se o Hamas não se desarmar, nós o desarmaremos. Essa advertência deixou claro que a paz será difícil e custosa, mas imprescindível. O futuro energético e político de Israel parece promissor rumo a 2030, com planos para duplicar a capacidade exportadora, conectando novos gasodutos até Chipre e Itália. O auge do Leviatã é classificado como o motor econômico do século XXI para Israel, embora não sem riscos devido a interesses internacionais e tensões regionais. Israel passou de ser um país dependente de petróleo importado a um exportador de energia para 3 continentes, mudando as regras do jogo mundial. Assim, termina esta reflexão sobre o Leviatã. Você acredita que virão tempos de paz? Ou é apenas uma paz falsa, enquanto se cumprem interesses políticos e econômicos? Se você gostou deste vídeo, escreva nos comentários: Deus cuida de mim. Nos vemos no próximo vídeo.